Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quarto trimestre de 1860, mas, na verdade, eu resolvi, eu vou passar daqui a pouco para vocês, falar um pouco da edição nova do Livro dos Espíritos, que aconteceu em março de 1860. Como os primeiros trimestres estavam com muita matéria assim, importante, eu deixei para colocar no quarto. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse quarto trimestre é um trimestre que tem bastante comunicações espontâneas. Então, são um total de 52 artigos. Então, nós sempre estamos incentivando as pessoas a baixarem no site da Federação Espírita Brasileira ou no site da Biblioteca Virtual Espírita, a Revista Espírita, para ir acompanhando. Então, vamos lá. Então, nós vamos apresentar o quarto trimestre do ano de 1860 da Revista Espírita. Então, artigos utilizados nas obras básicas. Tem um artigo que está em Dissertações Espírita, a Caridade Material e a Caridade Moral, da irmã Rosalie. Esse artigo é muitíssimo importante e Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, o capítulo é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o item 9, a caridade material e a caridade moral, da irmã Rosália, conhecido de todos esse artigo. Tem mais um artigo também importante, que está nesse trimestre em Dissertações Espíritas, dos órfãos. E quem psicografou esse artigo assinou pelo nome de Jules Morim. Então, até Kardec fala assim, olha, para vocês verem, ninguém sabe quem é Jules Morim, mas foi tão grandioso o artigo dele que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 13º, mesmo capítulo, né, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, item 18, os órfãos, e Kardec coloca um espírito protetor. Então, não é porque uma comunicação vinha com um nome que ninguém conhecia que Kardec não ia aproveitar, porque ela é muito boa, acho que todo mundo conhece também. Tem mais um artigo em Dissertações Espíritas, eu falei para vocês no início que tinha muitas comunicações espontâneas, da firmeza nos trabalhos espíritas, que está no mês de novembro de 1860. E Kardec colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas. O item acerca do Espiritismo, mensagem oitava de Scheinin. Esse espírito Scheinin, nós vamos falar sobre ele quando a gente estiver no segundo trimestre da doutrina espírita. Era um pastor americano que ele já tinha uma mentalidade espírita na época, apesar de ser pastor protestante. E ele traz muitas mensagens muito boas que Kardec aproveita. Tem mais um artigo, O Castigo do Egoísta, Clare, que Kardec colocou esse artigo, foi publicado na revista de dezembro de 1960. Kardec colocou No Céu e Inferno, parte 4, Espíritos Sofredores, Clare. Nós vimos essa comunicação da Clare quando nós estudamos o livro Céu e Inferno. Então, é um espírito muito egoísta, que tinha muita dificuldade no plano espiritual. Aí tem mais um artigo, Entrada de um Culpado no Mundo dos Espíritos, que está em dezembro de 1860, novel, que Kardec também colocou no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores, novel, que também vimos. E tem o sexto artigo, que está também em novembro de 1960, que é um boletim da Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, que tem uma narração de um fato ocorrido em um navio da Marinha Imperial, onde um tenente desencarnado pede para que se pague uma quantia ao capitão. Então, esse artigo é bastante conhecido, porque está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 3º, das Manifestações Inteligentes.
porque ninguém sabia, naquele navio, sobre essa dívida dele. Nem o capitão se lembrava mais. Aí ele foi procurar onde ele anotava as coisas e achou, era um pequeno valor. Então, para provar que aquele espírito, aquela comunicação não foi efeito da mente de ninguém que estava lá, porque ninguém conhecia esse fato. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a segunda edição, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada do Livro dos Espíritos, que foi lançado em março de 1860. Eu fiz um trabalho assim, bastante empírico, né, sem um conteúdo científico, procurando observar como Kardec alterou o livro de 1857. E eu fiquei assim, entusiasmado com o trabalho de Kardec, porque ele mexeu em quase todas as questões, ele deixou muito mais assim fácil de entender, ele criou novos capítulos, nós vamos ver daqui a pouco. Vai ser difícil eu mostrando para vocês entenderem esse trabalho tão grandioso de Kardec. Como eu fui fazendo pergunta por pergunta, eu ficava assim, mesmo trabalhando com o Google, né, muitas vezes eu não achava aquela pergunta, onde Kardec colocou isso? E eu tinha uma dificuldade, porque muitas vezes o tradutor do Livro dos Espíritos, aqui brasileira, ele usou outras palavras, então você já não achava, mas com o Google eu tinha dificuldade. Então a gente percebe que Kardec fez um novo livro, muito bom mesmo. Então, Kardec coloca isso na Revista Espírito de março de 1860. Aviso sobre essa nova edição. Na primeira edição dessa obra, anunciamos uma parte suplementar. Ela deveria se compor de todas as perguntas que não encontraram ali lugar, onde as circunstâncias ulteriores e novos estudos deveriam dar nascimento. Mas como são todas elas relativas a alguma das partes já tratadas e das quais são o desenvolvimento, sua publicação isolada não apresentaria nenhuma continuidade. Preferimos esperar a reimpressão do livro para fundir todo o conjunto. E nisso aproveitamos para dar na distribuição das matérias uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que tiramos tudo que tinha duplo emprego. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como uma obra nova, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma mudança, com um número muito pequeno de exceções que são antes complementos, esclarecimentos que verdadeiras modificações. Esta conformidade nos princípios emitidos, apesar da diversidade das fontes onde aurimos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Então, uma das coisas mais importantes de Kardec foi isso, ele pegava sobre o mesmo tema diversas fontes, e assim ele nunca tinha uma visão errada de determinado assunto, porque ele trazia de diversas fontes, e isso dava um embasamento para saber que aquilo era correto. Nossa correspondência nos prova mesmo que comunicações em todos os pontos idênticas, se não pela forma, ao menos pelo fundo, foram obtidas em diferentes localidades. E isso bem antes da publicação do nosso livro, que veio confirmá-las e dar-lhes um corpo regular. A história, de seu lado, atesta que a maioria desses princípios foram professados por homens eminentes de tempos antigos e modernos, e vem trazer-lhe a sua sanção. Então, nos artigos da Revista Espírita, a gente vê muito isso. Kardec pegando depoimentos ou livros publicados muito antes da doutrina espírita, que traziam as mesmas informações codificadas por Kardec nas obras básicas. Então, como era e como ficou? Então, na primeira parte, o que aconteceu? Kardec criou um novo livro. Em 1957,
só havia o livro primeiro, chamado Doutrina Espírita, que ia do capítulo 1 até o capítulo 10. Aí Kardec dividiu esses capítulos em 2 livros. O primeiro, que ele chamou Causas Primeiras, que vem do capítulo 1 até o capítulo 4, e o segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que vem que faz o capítulo 1 até o capítulo 11º, Os Três Reinos. Então, vamos tentar entender as modificações que Kardec fez. No livro de 1957, havia um capítulo 10º chamado Manifestações dos Espíritos, com 77 perguntas. Esse capítulo, ele trazia aspectos de uma reunião mediúnica. Então, como Kardec estava já preparando o livro dos médiuns, que ele lançou em janeiro de 1861, ele excluiu esse capítulo. Então, esse capítulo 10º foi excluído. E nesse agora relançado em 1860, ele criou outros capítulos. Por exemplo, no primeiro livro, ele criou esse capítulo 2º, Elementos Gerais do Universo, com quase todas as questões novas. E o mundo corporal, ele transformou nesse capítulo 4º o princípio vital. No livro 2º, você pode ver que no livro 2º, ele deu o nome de Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que no livro anterior era o capítulo 4º, mas ele colocou o capítulo 1 só com o nome dos Espíritos. Depois vem a encarnação dos Espíritos, que já tinha, retorno da vida corporal, que já tinha, pluralidades das existências, que é um capítulo chamado Múltiplas Encarnações dos Espíritos, e aí ele coloca mais um capítulo chamado Considerações sobre as Pluralidades, que tem uma pergunta só, mas ela é bastante extensa. E aí ele vem criar novos capítulos com muitas perguntas novas. A vida espírita, onde ele pega a maior parte dessa vida espírita, ele vai pegar do capítulo Múltiplas Encarnações. Depois, ele cria o capítulo 7º também, Retorno à Vida Corporal. O retorno à vida corporal tem muitas perguntas novas, igual a vida espírita, mas as perguntas que permaneceram estavam antes, no capítulo 5º do Velho, Encarnação dos Espíritos. A emancipação da alma já tinha, intervenção dos espíritos no mundo corporal também já tinha. Ele criou mais 2, Ocupações e Missões dos Espíritos, que no livro anterior estava em Mundo Espírita, e Os Três Reinos. A maior parte, a grande parte das perguntas são novas, mas as que permaneceram estavam lá no livro primeiro, lá, o mundo corporal, o capítulo 3º desse livro anterior. Já na segunda parte, Kardec quase não alterou nada. A única alteração que Kardec fez foi o seguinte: o capítulo Perfeição Moral. Então, nessa segunda parte que nós estamos dizendo, continuou os 2 livros, né? Leis Morais e Esperanças e Consolações. A única coisa que Kardec fez foi tirar a perfeição moral, que estava antes em Esperanças e Consolações, e colocar nas Leis Morais. Então, essa perfeição moral saiu aqui do Esperança e Consolação e foi para a perfeição moral. Então, só para a gente ter uma ideia, na edição de 1857, tinha 501 perguntas. E a edição de 1860 tem até hoje, né, 1019 ou 1018, conforme a tradução. No levantamento rápido que eu fui fazendo, percebemos as seguintes exclusões de questões que constavam na edição de 1857 e não constavam na edição de 1860. Como nós já vimos no livro 1, Doutrina Espírita, capítulo 10, Manifestações dos Espíritos, foram excluídas as 77 questões daquele capítulo.
No restante do livro, foi excluído somente mais 21 questões. Então, num total, excluiu do primeiro livro 88 questões, sem contar aquelas subquestões que existiam. Constatamos também que foram criadas 568 questões e 93 subperguntas. Se somarmos 568 criados e subtrairmos as 98 excluídas da primeira edição, daria um total de 971 e não 1018. Por quê? Então, eu coloquei ali. A diferença se explica por diversas subperguntas da primeira edição que foram transformadas em perguntas nessa edição. Então, muitas questões que estavam como subpergunta foram transformadas em pergunta. Então, essas eu não coloquei como uma pergunta nova, porque ela continuou muito próxima no tocante à pergunta e resposta da edição de 1857. E aí, nós vamos ver onde foram as principais modificações. No primeiro livro, o total foi modificado, foram criados 43% das que existem hoje, sendo que o capítulo 3º, Elementos Gerais do Universo, com 75% de questões novas, é onde Kardec mais mexeu. No livro 2º, Mundo Espírita, foi onde Kardec mais incluiu questões novas, num total de 64%, ou seja, das 558 questões que existem, 343 foram novas. Nesses capítulos, aquelas considerações de pluralidade existentes só tinha uma nova, então foi 100%, mas a gente vai observar, por exemplo, o retorno à vida corporal tem 83% de perguntas novas. A intervenção dos espíritos, 68%. Ocupação ou missão dos espíritos, 85%. E os 3 reinos, 79%. Foi onde o Kardec mais mexeu nessa primeira parte. Na segunda parte, ele não mexeu tanto. Nas leis morais, 38% das questões são novas. E o único capítulo que Kardec não incluiu pergunta nova nenhuma foi na Lei do Trabalho. O restante ele incluiu. E a Esperança e Consolações, um total de 42% de questões novas incluídas. Então, vamos ver onde Kardec colocou itens novos, né? Então, no primeiro livro, Causas Primárias, Elementos Gerais do Universo, que foi um capítulo novo, ele incluiu esses itens, espírito e matéria e propriedades da matéria. No segundo livro, Vida Espírita, dos Espíritos, ele incluiu aquela escala espírita, né? que dos espíritos primitivos, espíritos bons, espírito puro. Então, foi incluído 14 perguntas nessa escala espírita. Também ele incluiu no capítulo 6, Vida Espírita, os mundos transitórios, que não tinha no primeiro. No retorno à vida corporal, Kardec incluiu muitos artigos, muitos itens, o prelúdio do retorno, união da alma com o corpo, idiotismo e loucura da infância, simpatias e antipatias terrestres que não existiam. Na emancipação da alma, ele incluiu visita espírita entre pessoas vivas e o item de letargia, catalepsia. Na intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec incluiu convulsionários, pressentimentos, ação espírita nos fenômenos da natureza, os espíritos durante combate, poder oculto de talismãs, feiticeiros, os minerais e as plantas e mente em psicose. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, esse item, os espíritos durante o combate, foi que depois de 1857, a França entrou em guerra. Então, muitos espíritos davam comunicação do que aconteceu com eles na guerra. Então, Kardec criou esses artigos. Nas leis morais, na lei de adoração, ele criou o politeísmo, sacrifícios, na lei de liberdade, conhecimento do futuro, amor maternal e filial, e na perfeição moral, ele criou talvez os 2 itens mais importantes do capítulo, que as virtudes e os vícios, que é o primeiro item desse capítulo, e
o conhecimento de si mesmo, que é uma das perguntas mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta 919, né, de Santo Agostinho, e a subpergunta. E no livro Esperanças e Consolações, Kardec colocou em penas e glórias futuras a duração das penas futuras e a ressurreição da carne. Agora vamos ver algumas perguntas que Kardec modificou. Na verdade, ele modificou muitas, mas as modificações eram, na grande maioria, ela estava complementando. Mas eu peguei algumas que ele modificou um pouquinho mais substancialmente. Então, tem uma pergunta do capítulo 1, Deus, item panteísmo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Em vermelho, aí está a resposta da primeira edição. Então, ele fala assim, Deus, daquela dentro da doutrina panteísta, né? Seria todos nós, quando morrêssemos, voltaríamos a fazer parte de Deus. Então, a resposta que tinha no primeiro estava assim, orgulho da criatura qual se quer fazer divina, filha ingrata que renega o pai. Nesse de 1860, ele já mudou um pouco. Não muda o sentido inteiro, mas você percebe que ela fica muito mais abrangente. Ele falou, se eu for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Vamos para frente. No capítulo 2, item formação dos seres vivos. A questão, quando a Terra começou a ser povoada, a questão anterior, Kardec tinha feito assim, houve um tempo em que a Terra estava desabitada? Foi respondido para ele, sim, quando em fusão. Mas ele mudou, inclusive, a pergunta, como a Terra começou a ser povoada? Então, a resposta veio, no começo era o caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Quer dizer, dá para perceber que não houve mudanças substanciais, mas ele tornou melhor as questões. Princípio vital, item a vida e a morte. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Em vermelho, como estava? Esgotamento vital dos órgãos. Como está até hoje o esgotamento dos órgãos? Eu acho que quando o Espírito respondeu na anterior, ele quis dizer a mesma coisa, mas para que não houvesse uma confusão de que o esgotamento dos órgãos seria o esgotamento do fluido vital, Kardec já colocou uma resposta melhor, tratando que é o esgotamento dos órgãos. Não tem nada a ver com fluido vital. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Separação do corpo se opera instantaneamente ou por uma transição brusca? Resposta anterior. A pergunta é a seguinte, a separação do espírito do corpo se opera instantaneamente? Aí a resposta, sim, a alma escapa como frágil pomba desamarrada por um abutre. Mas muda, fala assim, há uma linha de demarcação nítida entre a vida e a morte? Ele complementa a questão. Aí a resposta que ele aceita como melhor é a seguinte, não, a alma se liberta gradualmente e não se vê escapada como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Ele se desata e não se quebra. Olha como que melhorou bastante. Vida espírita, escolha das provas. Então, Kardec perguntou antes, cabe ao espírito a escolha do corpo que deve entrar? O espírito falou, não, ele tem a escolha do gênero de provas que quer fazer. Só em isso que consiste o livre-arbítrio. Ele mudou até a pergunta. Ele falou assim, no instante errante, antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta, ele escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Se continuasse essa segunda questão, hoje o André Luiz explica que o espírito mais elevado ele tem condição de escolher o corpo que ele vai ter, né? Para as provas que ele precisa passar. Então, a anterior podia confrontar, mas na resposta que ficou já suprimiu isso. E assim vai, sempre questões
é que foram modificando poucas coisas sem que isso alterasse demais o que estava falando. Essa questão talvez seja uma das mais importantes, que nós já tratamos dela lá no começo da Revista Espírita. Em que momento a alma se une ao corpo. Aí, a questão inicial falava assim, ao nascimento. Antes do nascimento, a criança tem uma alma? Não. Como vive, então, como as plantas? Vocês lembram que um médico amigo de Kardec, respondeu desse jeitinho também? Mas Kardec já sabia, no começo da Revista Espírita, que não era assim. Tanto que Kardec fala que isso era que o espírito ainda tinha uma consciência como católico, que era que uma criança só nascia, se juntava ao corpo no momento do nascimento, porque se ela morresse antes, como que faria? Porque eles falavam que só ia para o céu no momento do batismo, tinha essa concepção católica. E aí, a resposta que Kardec já deu no início da Revista Espírita, que ele colocou também aí nessa segunda parte, a união começa na concepção, mas não se completa senão no nascimento, mas começa. Então, uma das questões que Kardec um pouquinho alterou, uma que está mais um pouco alterada, foi essa daí. Agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos ver você vê como Kardec ele aproveita tudo que chega na mão dele como instrução. Então ele falou assim, um de nossos assinantes, cuja mulher é uma boa médium escrevente, não pôde, apesar disso, se comunicar com seus parentes e seus amigos, porque um mau espírito se impôs a ela e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa uma viva contrariedade. Notemos que há simples obsessão e não subjugação, porque o médium não é de nenhum modo vítima desse espírito, que, aliás, é francamente mau, e não procure esconder o seu jogo. Nos tendo pedido o nosso conselho a esse respeito, dissemos-lhes que ele não se desembaraçaria nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas com a paciência que seria necessário dominá-lo pela ascendência moral e procurar tornar melhor pelos conselhos, que é uma carga da alma que lhe foi confiada e cuja dificuldade fará o mérito. Segundo o nosso conselho, Kardec fala, o marido e a mulher empreenderam a educação desse espírito e devemos dizer que o fizeram admiravelmente e que, se não triunfarem, não terão nada a se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções que damos como modelo do gênero e porque a natureza desse espírito aí se desenha de maneira característica. Então, a pessoa mandou um pedido para Kardec, falou, nós queremos que o senhor nos ajude. A minha mulher, não, ela é médium, mas nenhum espírito consegue se comunicar através dela por causa de um espírito obsessor que está ali. Ele não se afasta de jeito nenhum. Então, o Kardec falou, em vez de vocês ficarem bravos, vocês vão pela paciência, procurando fazer o bem a ele, que só assim vocês vão conseguir alguma coisa. Então, ele mandou para Kardec depois as perguntas e respostas. E Kardec colocou assim como um modelo como tratar um espírito obsessor. Então, eles começaram fazendo a seguinte pergunta para ele. Por que assim mal? É necessário que sofras? O espírito respondeu, sim, eu sofro. É o que faz que eu seja mal. Não tem jamais remorsos do mal que fazes ou procuras fazer? Ele falou, não, eu não tenho nunca, e gozo com o mal que faço, porque não posso ver os outros felizes sem sofrer. Olha a lição importante. Muitas vezes um espírito vai obsediar alguém, não é porque ele de outra vida foi inimigo, nada, é porque naquela situação que ele está sofrendo, ele não suporta ver alguém feliz. Então, quando ele vê alguém harmonizado, a vontade dele é desarmonizar. Porque assim, é aquela questão do invejoso, né?
você está um invejoso, a gente como invejoso está no andar, inveja quem está 2, 3 degraus acima. Ao invés de subir, nós tentamos baixar o outro para o nosso degrau. Então, foi feita a seguinte pergunta a ele: tu não supões, pois, que se possa ser feliz com a felicidade dos outros, em lugar de achar a felicidade em sua infelicidade? Nunca fizeste essas reflexões? Ele falou: eu jamais as fiz. E acho que tu tens razão, mas eu não posso Então, eu não posso fazer o bem, eu sou... Então, tem uma nota. Esses pontos de suspensão substituem os rabiscos que o Espírito fez quando não quer ou não pode escrever uma palavra. Mas, enfim, não queres me escutar e tentar os conselhos que posso te dar? O Espírito responde: eu não sei, porque tudo que me dizes me faz sofrer ainda mais, e não tenho a coragem de fazer o bem. Pois bem, promete-me ao menos tentar? Ele falou: oh, não, eu não posso, porque eu não cumpriria minha promessa, e disso seria punido. É necessário que tu peças a Deus para me mudar o coração. Então, peçamos juntos. Peça comigo que Deus te melhore. Ele falou: eu não posso, te digo. Eu sou muito mau e me alegro em fazer o mal. Mas é que tu gostaria realmente de fazê-lo a mim? Eu não considero como mal real as tuas mistificações, que certamente nos foram até aqui mais úteis do que nocivas. Você vê que ele trata a pessoa como alguém que estão ajudando para que eles percebam as comunicações que são boas das que são más, porque serviram para a nossa instrução. Assim vês que perdes o teu tempo. Ele falou assim: ó, sim, eu tenho feito tanto quanto posso, e se não te faço mais é porque eu não posso. O que te impede? É teu bom anjo e tua Maria. Sem isso, verias o que sou capaz. Então tem uma nota. Maria é uma jovem que eles evocam em vão, que não pode se manifestar por causa desse espírito. Mas vê-se pela própria resposta do espírito que, se ela não se comunicar materialmente, ela não está menos lá, assim como o anjo guardião velando sobre eles. Esse fato levanta uma grave questão, a de saber como o mau espírito pode impedir as comunicações materiais, mas não pode se opor às comunicações espirituais. Não é o mau espírito que é mais poderoso que o bom, é o médio que não é bastante poderoso para vencer a obstinação do mal, e que deve se esforçar por vencê-lo pelo ascendente do bem, em se melhorando cada vez mais. Deus permite essas provas em nosso interesse. Ou seja, enquanto aquele espírito, querendo fazer o mal, estava gerando um bem para o médium, para que a mulher dele, seu marido, os espíritos deixavam que isso acontecesse, porque era um jeito de fortificá-los na paciência, na tolerância, né? De procurar ajudar o outro. Por isso que eles deixavam isso acontecer. Aí ele pergunta: mas o que me farias, pois? Eu te faria 1000 coisas mais desagradáveis, uma do que outras, e eu faria. Ele falou: vejamos, pobre espírito, nunca tiveste, pois, um movimento generoso? Nunca tivesse o desejo de fazer algum bem? Não fosse senão um desejo vago? Ele falou: sim, um desejo vago de fazer o mal. Eu não posso ter outro. É necessário que tu peças a Deus para que eu seja tocado, de outro modo permanecerei mal, é certo. Crede, pois, em Deus? É muito necessário que nele eu creia, uma vez que me faz sofrer. Pois bem, falou, uma vez que crês em Deus, deves ter confiança em sua perfeição e sua bondade. Deves compreender que ele não faz as suas criaturas para dedicá-las à infelicidade,
E se elas são infelizes, é pela sua própria falta, e não pela dele. Mas que elas têm sempre um meio de se melhorarem, e, consequentemente, de chegar à felicidade. Que Deus não fez a criatura inteligente sem objetivo, e que esse objetivo é fazê-las todas concorrer para a harmonia universal. A caridade, o amor de seu próximo, que a criatura que se afasta desse objetivo perturba a harmonia, e que ela mesma é a primeira a sofrer os efeitos dessa perturbação que causa. Olha ao redor de ti, acima de ti, não vês espíritos felizes? Não tens o desejo de ser como eles, uma vez que dizes que sofres? Deus não os criou mais perfeitos do que tu. Talvez sofreram como tu, mas se arrependeram, e Deus lhes perdoou. Pode, pois, fazer como eles. Aí ele falou assim, eu começo a ver e compreender que Deus é justo. Ainda não ouvira, e tu que vens abrir os meus olhos. Pois bem, não sentes o desejo de se melhorar? A dificuldade do espírito. Ele falou assim, não ainda. Espera que isso virá. Eu espero. Disseste à minha mulher que ela te torturava quando te evocava. Crês que procuramos te torturar? Ele falou, não. Vejo bem que não. Mas não é menos verdadeiro que eu sofro mais do que nunca, e sois vós outros que lhe são a causa. Aí vem uma nota. Um espírito superior interrogado sobre a causa desse sofrimento respondeu, ele vem do combate que se trava nele. Ele sente, apesar de si, alguma coisa que o arrasta para um caminho melhor, mas resiste, e é essa luta que o faz sofrer. Que vencerá nele o bem ou o mal? Que vencerá nele o bem ou o mal? O bem, mas isso será longo e difícil. É necessário pôr nisso muito de perseverança e devotamento. A dificuldade que esse espírito tinha. Ele estava recebendo amor. Então, dentro dele, ele só encontrava motivo para agressão, para fazer o mal. Então, aquilo fazia com que ele sofresse, porque ele sabia que aquilo não era bom. Como que ele pode prejudicar alguém que está fazendo bem para ele? Pois bem, ora conosco, ele falou, eu não posso. Disseste-nos que é muito necessário que creias em Deus, uma vez que te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus que te faz sofrer? Resposta, ele me faz sofrer porque sou mal. Se é verdade que crês que é Deus que te faz sofrer, deves conhecer que o motivo, porque não podes te figurar um Deus injusto. Sim, eu creio na justiça de Deus, ele falou. Disseste-nos que foi nós que te abrimos os olhos. Que seja assim ou não, não é menos verdadeiro que não posso dissimular a verdade daquilo que te dissemos. Ora, que essas verdades se sejam conhecidas antes de nós ou por nós. O essencial é que conheças hoje o grande assunto para ti é delas tirar partido. Dizei-me, pois, francamente, a satisfação em fazer o mal não te deixa nada a desejar? Ele falou assim, eu desejo que meus sofrimentos acabem. Eis tudo, e eles não acabarão nunca. Compreendes que depende de ti fazê-los acabar? Eu compreendo. Na última existência corpórea, te entregaste sem reservas aos maus pendores. Como pareces te entregar agora? Ele respondeu, é necessário que saibas que sou mais imundo do que um animal, e que sou um miserável que tudo fez até a ele não rabisca, como nós já vimos. É que nós te fizemos, minha mulher e eu, o mal, tiveste que lamentar em nós uma outra existência? Não, eu não. Então, aquilo que nós falamos, você vê, ele não tinha ódio nenhum deles, não tinha conhecido eles nem nessa vida, nem em vida anterior, mas é só aquela condição de ver uma pessoa feliz que ensejava ele de perturbar essa felicidade. Então, dizei-me, por que encontras mais prazer em te enfurecer com pessoas inofensivas como nós,
que te queremos o bem, antes que junto de pessoas más, que talvez foram os teus inimigos, eles não me fazem inveja. Eles. Então, está aí toda a problemática dele, né? Nota, essa resposta é característica. Ele pinta o ódio do mal contra homens que sabem valer mais do que eles. É o ciúme que é cego e, frequentemente, há atos contrários do seu interesse. Eras mais feliz sobre a terra do que agora? Oh, sim. Era rico e não me privava de nada. Fiz baixezas de todas as espécies. Fiz todo o mal que se pode fazer quando se tem dinheiro e miseráveis à sua disposição. Por que dizias outro dia para te deixar tranquilo? Porque eu não queria responder às perguntas que me dirigias, mas estou muito satisfeito que me evoques. E eu gostaria sempre de escrever, porque o tédio me mata. Você não sabe o que é estar continuamente em presença de suas faltas e de seus crimes, como aí eu estou. Que impressão sentes a visão de uma ação generosa? Com isso, sinto despeito. Eu queria aniquilar a mesma inveja que é forte. Durante a última existência corpórea, jamais fizeste uma boa ação, qualquer que fosse um móvel, eu a fiz por ambição e por orgulho. Jamais eu fiz por bondade. Por isso não me foram tidas em conta. Então, Kardec coloca uma nota. Essas conversas se prolongaram durante um grande número de sessões e se prolongam ainda neste momento. Infelizmente, sem resultado assim muito sensível. O mal domina sempre nesse espírito, que não mostra, senão, em raros intervalos, alguns clarões de bons sentimentos. Também isso é uma tarefa penosa para seus preceptores. Esperamos, todavia, que com a perseverança virão, afinal, domar essa natureza rebelde, ou pelo menos que Deus lhe terá em conta seus esforços. Olha, muitas vezes a pessoa vê um trabalho de obsessão e quer que o espírito ele mude a sua intenção numa reunião só. Isso só acontece quando os espíritos trabalharam demais esse espírito e só levam ali para o arremate. Mas como estava acontecendo com o médium, com o esclarecedor, para eles estava sendo uma coisa muito importante para eles crescerem. Por isso que a espiritualidade deixa essas coisas acontecerem.